A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André. É com grande alegria que eu estou aqui para contribuir com a pastora Paloma nessa matéria. Prosperidade do tipo de Deus, ou vida de prosperidade, ou a prosperidade bíblica, a verdadeira prosperidade que o Senhor nos deu. O que significa prosperidade para Deus? A palavra prosperidade no original significa boa jornada, ou seja, que jornada é essa? Que jornada boa é essa que o Senhor Jesus nos deu, estabeleceu na nossa vida, que Deus estabeleceu na nossa vida através da vida do Senhor Jesus Cristo? Simplesmente nós estamos voltando para a nossa origem, nós estamos voltando para a nossa casa. Nós estávamos se afastando a cada dia mais e mais do Senhor, mas do dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós simplesmente retrocedemos, nós convergimos, nós nos convertemos, fizemos uma conversão de caminho e começamos a voltar para a nossa casa, começamos a voltar para a nossa origem, que é o nosso Pai. E a Bíblia diz que o Senhor aplanou os nossos caminhos, nós estamos voltando. Então, será infinitamente mais fácil voltar para a nossa casa. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender. Isaías capítulo 1, versículo 19, diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas por que nós não estamos comendo o melhor desta terra? Isaías capítulo 5, versículo 13, diz que pela falta de entendimento, o meu povo está sendo levado cativo. Oséias 4,14 diz que pela falta de entendimento, o povo está correndo em direção à ruína e à destruição. Para que a gente possa viver o melhor de Deus, nós temos que primeiro entender o que Deus fez para que a gente possa viver o melhor de Deus na terra. Então, vamos começar para que a gente entenda de fato o que o Senhor nos mostrou. Quando você tiver alguma dúvida a respeito do que você tem que viver, volte para o Gênesis, porque o livro do Gênesis, que é o princípio, ele vai te explicar tudo e você vai conseguir viver o melhor de Deus na terra. Vamos orar? Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na vida do teu povo. Manifesta a tua glória, a tua justiça, a tua paz. Honra cada um dos meus irmãos e as minhas irmãs. Abre agora os olhos do nosso entendimento, Pai, para que a gente possa entender o nosso chamado, a nossa herança e o poder de Deus operando na nossa vida. Pai, eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo que a tua unção, que o teu Espírito venha, Senhor Jesus, de uma forma tão poderosa sobre a nossa vida, nestas aulas de vida de prosperidade, que venha quebrar todo o jugo da servidão, todo o jugo da escravidão, todo o jugo de miséria, seja quebrado na nossa vida e que a gente venha viver de fato aquilo que o Senhor já estabeleceu, porque a morte do teu filho da cruz simplesmente quebrou a maldição da miséria, da enfermidade e da morte. E pela falta do entendimento, Pai, nós não estamos conseguindo viver o melhor do Senhor. Mas, Pai, graças eu te dou, porque eu sei que neste momento luz está chegando e os meus irmãos e as minhas irmãs que estiverem escutando esta aula começarão a viver o melhor do Senhor na terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos explicar um pouco a respeito do Gênesis. Quando a gente não está entendendo, volte para o Gênesis, aí você vai começar a compreender de fato o que aconteceu. Lá, se você entende a respeito de uma mulher grávida, quando ela fica sabendo que ela vai dar à luz a um homem, uma mulher, que ela vai dar à luz a um bebê, você entende que ela vai começar a preparar um enxoval durante 9 meses. E o enxoval que ela vai fazer, segundo a condição que ela tem, segundo a condição financeira, a condição material que ela tem, ela vai comprar o que ela pode de melhor
para colocar, para fazer um enxoval para aquela criança que está chegando. Então, quando você começa a entender de fato o que esta pessoa está esperando e ela está preparando a vinda, o caminho para a vinda desta criança. Ela simplesmente, de acordo com a sua condição, ela vai começar a preparar um enxoval para esta criança. Então ela vai comprar o cobertor, a almofada, o berço, e ela vai começar a preparar aquele enxoval para a vinda desta criança. Trazendo para o Gênesis, durante 6.000 anos. Por que 6.000 anos? Porque a palavra diz que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Então, durante 6.000 anos, Deus veio preparando a terra, veio trazendo, estabelecendo um enxoval, preparando para a vinda dos seus filhos. E quando ele veio preparando tudo aquilo, e foi estabelecendo tudo aquilo, e foi colocando as aves, os peixes, a água, foi estabelecendo os luminares, ele foi estabelecendo todas as coisas durante 6.000 anos. Quando ele terminou, a palavra diz que ele viu que era bom o que ele tinha feito. Então ele chamou a palavra e chamou o Espírito e falou assim: olha, vamos estabelecer agora a cereja do bolo, vamos colocar algo mais precioso, vamos estabelecer aquilo que de fato vai governar, vamos fazer o melhor da criação. Então façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus, quando estava olhando para o homem, quando ele estava estabelecendo, criando o homem, a palavra mostra simplesmente que ele estava olhando para ele, porque ele estava olhando para a sua imagem conforme a sua semelhança. A semelhança está diretamente ligada a quando ele soprou nas narinas do homem e estabeleceu nas narinas do homem aquilo que ele tinha de melhor dele. Então, quando ele estava olhando para o homem, quando ele soprou, ele estava olhando para ele, para a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele estava olhando para um espelho e ele estava vendo ele mesmo. Ele estava conseguindo enxergar aquilo que ele tinha de melhor. Foi quando ele olhou para Adão e quando ele colocou Adão na terra e falou: Adão, você está vendo aí tudo o que está na terra? Você está conseguindo contemplar tudo que está aí? Então domine, governe, sujeite. Todas as coisas foram colocadas aí, Adão, para te servir. Para servir como alimento e para servir a você. Então entenda que todo esse enxoval, tudo que foi preparado, um planeta inteiro, foi estabelecido para você dominar, governar e sujeitar. Inclusive, Adão, o inimigo que foi lançado e já estava aí quando eu te coloquei. Então, sobre ele também você governe, domine e sujeite. Todas as coisas estão aí para você governar. E todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você vai lavrar a terra, mas todas as coisas, os animais, os peixes, tudo vai trabalhar para que o propósito eterno que eu estabeleci a respeito da sua vida, Adão, se cumpra. Por isso que eu vou até levantar uma ajudadora, vou levantar uma mão de obra especializada para simplesmente ajudar você nesse propósito eterno que eu estabeleci. Os céus são meus, Adão, mas a terra eu dei a você os filhos dos homens. Então, em nome de Jesus, Adão, governe, sujeite e domine. Simplesmente Adão caiu, ele cometeu um erro, ele e a Eva cometeram um erro, e quando eles cometeram um erro, simplesmente eles foram separados de Deus. Quando eles foram separados de Deus, Romanos diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Em Moisés foi estabelecido a lei, foi trazido a lei para dar um entendimento real de que a lei vai trazer a revelação de que o pecado produz a morte. Então, ele começou ali em Moisés, Deus começou a resolver o problema. Ele começou a estabelecer, até que Deus levantou Jesus. Quando o Senhor levantou Jesus, o homem nascido de mulher, para resolver o problema que foi estabelecido por Adão lá na queda,
Na plenitude dos tempos, Deus resolveu levantar o seu filho, nascido de mulher. Para quê? Para resolver esta questão. Quando Jesus chegou, passou tudo o que ele passou. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele, ou seja, o que são pisaduras? Durante todo o tempo em que Jesus esteve aqui, as pisaduras dele, tudo o que ele sofreu exatamente para estabelecer a glória de Deus. A palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, dos pais da luz. Ou seja, Jesus desceu como uma boa dádiva, como um dom perfeito para resolver um problema que tinha sido estabelecido e nos devolver o direito. Jesus veio para nos devolver o direito de termos exatamente aquilo que tinha sido roubado 1 milésimo de segundo antes da queda. Tudo que Adão tinha de direito e que foi roubado, Jesus veio, levou a gente para 1 milésimo de segundo antes da queda. Ou seja, nos devolveu o direito de tudo o que Adão tinha. Mas a palavra diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que vivem segundo o propósito. A primeira coisa que nós precisamos, amar ao Senhor. E depois de amar ao Senhor, nós precisamos viver segundo o propósito. Quando nós amamos ao Senhor e vivemos segundo o propósito, nós começamos a entender aonde foi que Deus nos colocou. João diz que aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma das coisas, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer para que todas as coisas comecem a cooperar em nosso bem é que nós somos filhos de Deus. Então, como filho de Deus, a terra vai começar a reconhecer a autoridade de Cristo na nossa vida. Então nós vamos começar a resplandecer como no espelho a glória de Cristo. Por que o melhor de Deus não está acontecendo? 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vissem o resplendor da glória de Cristo. Então nós não estamos vendo o resplendor da glória de Cristo em nós. E por que nós não estamos vendo? Porque lá em Tiago diz que quando nós não praticamos o fruto do Espírito, nós somos cegos. O Deus desse século cegou, e quando a gente não pratica o fruto do Espírito, nós somos cegos. Então a gente não está conseguindo enxergar de fato o que Deus quer que a gente se mova. Romanos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. No dia que você recebeu, que você se tornou um filho de Deus, você automaticamente recebeu o direito de ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele vai te conduzir num caminho de triunfo. A palavra do Senhor diz que em tudo nós somos conduzidos em triunfo. Isso é, como filhos. Porque o Espírito da verdade, ele vai nos guiar e nos conduzir em toda a verdade, naquilo que ele viu e naquilo que há de vir. Mas infelizmente, porque nós não compreendemos, nós não estamos sendo guiados da maneira correta. E o melhor que Deus já estabeleceu, nós não estamos conseguindo viver. Nós não entendemos que existem duas promessas que foram estabelecidas na nossa vida. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pregado no madeiro. E ele nos deu simplesmente as bênçãos de Abraão, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Ou seja, em Cristo nós recebemos duas promessas. A primeira promessa foi a promessa que Deus fez a Abraão, dizendo: olha, serás bendito. Se me obedeceres, será bendito na terra. E começou todas aquelas promessas que está lá em Deuteronômio 28. E simplesmente, não satisfeito com isso, Deus ainda pegou e nos deu uma promessa maior.
superiores promessas. E essas duas promessas ele estabeleceu para quem? Para a igreja. Ele tinha feito uma promessa para os judeus e tinha feito uma outra promessa de superiores. E juntou as duas e todas as duas ele estabeleceu na igreja. Efésios fala que todas as coisas convergiram em Cristo, as coisas que estão no céu como as coisas que estão na terra, ou seja, as duas promessas. Ele simplesmente colocou todas as duas promessas em Cristo, estabeleceu as duas promessas em Cristo e pegou Cristo, que é a unção de Deus, e fez simplesmente ela habitar em nós. Hoje nós somos templo de Cristo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em João que quando nós obedecemos ao Senhor os seus mandamentos, o Senhor foi para o céu preparar moradas. Nós somos as moradas. E quando Ele foi lá e começou a preparar moradas, porque nós obedecemos a Ele, obedecemos os seus mandamentos, Jesus e o Pai vieram também habitar em nós. Então, quem habita em nós hoje é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você começa a entender isso, a terra começa a compreender e ter o entendimento de que você é um filho de Deus e que ela simplesmente tem que cooperar para o bem dos filhos de Deus. Ela vai reconhecer. A terra sabe que foi criada para servir os filhos de Deus. Todas as coisas sabem que foram criadas para servir os filhos de Deus. Com a queda, elas perderam esse entendimento, mas quando ela reconhece a autoridade de um filho de Deus, ela vai simplesmente servir. Teve uma passagem que chamou muito a minha atenção, e isso mudou o meu entendimento acerca disso, foi quando Jesus estava entrando em Jerusalém. E a Bíblia faz questão de frisar que Jesus estava com fome e que não era tempo de figo. Então Jesus viu aquela figueira e ele estava com fome, mas não era tempo de figo. Mas Jesus nunca teve problema com a sua identidade. Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e que todas as coisas tinham sido criadas para suprir a necessidade dele. A palavra diz que a árvore estava toda florida e Jesus foi em direção daquela árvore. Vem cá, Jesus era um cara muito sábio. Será que Jesus não sabia que não era tempo de figo? Claro que ele sabia que não era tempo de figo. Mas ele também sabia que existia uma ordenança dada por Deus muito maior, que aquela árvore teria que servir ao Senhor, porque ele estava com fome. Quando ele chegou naquela árvore, que ele olhou para aquela árvore e viu que aquela árvore estava florida, mas que ali não tinha figo, Jesus simplesmente olhou e falou assim: você está mentindo para mim. Vamos parafrasear o que o Senhor Jesus estava dizendo. Ele falou: você está mentindo para mim. O salário do pecado, porque mentira é pecado, o salário do pecado é a morte. Aí Jesus olhou e falou: que ninguém mais coma de você. No outro dia, quando Jesus estava saindo de Jerusalém, Pedro olhou para aquela figueira, impressionado, e falou: mestre, a árvore que o Senhor amaldiçoou secou. Um equívoco de Pedro aí, porque Pedro era um cara que ainda não tinha nascido de novo. Apesar dele estar caminhando com o Senhor, ele não tinha nascido de novo. A palavra diz que em Deus não existe treva alguma. Então Deus não tem como amaldiçoar ninguém, porque a maldição não está em Deus. Aquela árvore simplesmente colheu o que ela plantou. De Deus não se zomba. O que o homem planta, certamente colherá. Aquela árvore colheu mentira, ela plantou mentira, ela colheu morte. Então Jesus olhou e falou assim: olha, simplesmente. E aí algo muito interessante é que quando Pedro falou isso com Jesus, Jesus olhou para Pedro e falou assim: em verdade te digo, se você disser no seu coração a este monte, ergue-te e lança, da maneira que você disser, será feito como você disse. Você só precisa ter a fé do tipo de Deus.
Algumas versões dizem que é fé em Deus, mas na versão judaica fala a fé do tipo de Deus. Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 23. A fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? É aquela que não tem dúvida nenhuma. É aquela que diz, haja e ouve. Por que muitas vezes nós não estamos vivendo o melhor de Deus na terra? Porque simplesmente nós não cremos, porque não conhecemos a verdade da palavra, nós não cremos naquilo que foi estabelecido. E porque não cremos, não estamos conseguindo viver o melhor. Você quer uma prova disso? Tudo que você já declarou com a sua boca em relação ao crescimento, ao estabelecimento da palavra de Deus. Porque a palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Tudo aquilo que você já estabeleceu através da sua língua. Quando alguma situação acontece, por acaso você continua declarando a palavra de Deus ou você se levanta e começa logo a murmurar e ir contra a palavra de Deus? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Quando você fala, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, naquele momento, você já simplesmente paralisou o efeito da palavra. A parábola do semeador, lá em Marcos, fala muito sobre isso. Quando as riquezas ou as perturbações, as tribulações do mundo espantam você, simplesmente a palavra de Deus, ela fica paralisada e ela não funciona. O que é algo infrutífero? Ela se torna infrutífera, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que foi estabelecido, que deveria estabelecer frutos de justiça na sua vida, pela nossa falta de fé, pela falta de compreensão realmente daquilo que Deus estabeleceu, simplesmente nós paralisamos a palavra e não comemos o melhor da terra. E as coisas não conseguem cooperar para o nosso bem, porque simplesmente nós não entendemos a verdade. Essa é o princípio de tudo. Para você começar a viver uma vida plena e abundante, você tem que ir para o princípio. No princípio, vai mostrar exatamente como é que nós temos que viver para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas hoje eu quero falar a respeito de caráter, a respeito de tomarmos cuidado em relação a tudo que a pastora Paloma já falou. Mas eu quero falar a respeito de os cuidados que nós temos que ter com dívidas. Uma vida de prosperidade é uma vida de um comportamento íntegro. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, diz que a boa fama é melhor do que a preciosa unção. Olha que coisa tremenda. O próprio Senhor fala assim, eu prefiro a boa fama do que a minha unção operando através da tua vida se você não tiver um caráter alinhado. Então é muito melhor você ter uma boa fama do que estar se movendo de uma forma poderosa nos dons e não estar estabelecendo a minha glória através de um comportamento de integridade. E o que é integridade? A palavra integridade é derivada da palavra íntegro. Íntegro significa inteiro. Com a queda do homem nós somos separados de Deus, mas com o levantar de Jesus Cristo, com o advento do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos um com Deus. 1 Coríntios capítulo 6 fala sobre isso, nós somos um só Espírito com Deus. Então nós nos tornamos inteiros novamente. E íntegro é simplesmente andar em integridade, é simplesmente andar manifestando com Cristo a glória de Deus. É se mover com Cristo para que a glória do Senhor se mova, porque nós somos um com Deus. Ser íntegro é ser um com Deus. É muito mais do que pagar as nossas contas, mas nós precisamos ter responsabilidade. Provérbios fala algo muito interessante. Viste um homem prudente, viste um homem íntegro, viste um homem que se move exatamente na prudência.
A palavra diz que ele andará no meio dos reis e vai ocupar, o lugar que ele vai ocupar não é inferior ao deles. Ou seja, o Senhor vai levantar um homem que anda em integridade, anda da maneira correta, é o Senhor que vai levantá-lo. Então nós precisamos ser prudentes em tudo que a gente faz, nós precisamos ter boa fama em tudo que a gente faz. Claro que a gente entende que muitas vezes nós passamos por situações. Nós passamos por situações que às vezes ultrapassam a nossa vontade ou as nossas condições, principalmente neste tempo de pandemia, em que muitos dos irmãos tiveram algum tipo de prejuízo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra, independente do nosso prejuízo, a palavra de Deus, ela vai continuar sendo a palavra, independente das nossas circunstâncias, das nossas experiências, a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia, e nós vamos ter que declarar a palavra, continuar declarando a palavra para ver ela estabelecer a verdade dela. Lógico que quando você passa por uma situação que às vezes você entra em dívidas por causa de situações como essa pandemia, você entra em contato, isso é íntegro, isso é honesto, isso é justo. Às vezes você entrar em contato porque você teve um problema e você está devendo alguém e você atrasou um pagamento, entrar em contato com aquela pessoa e dizer, olha, houve um problema assim, e você explicar o problema e dizer para a pessoa, olha, me espera um pouquinho, porque eu vou resolver. E não ficar fugindo da pessoa. Sabe aquela situação que às vezes a pessoa está devendo outra, aí ela vê a pessoa, ela desvia de caminho, ela dá a volta, porque ela simplesmente não quer ter a integridade do tipo de Deus, ela não quer ter o caráter de Jesus, de dizer, olha meu irmão, eu reconheço que eu estou passando por isso, eu reconheço que tem sido difícil, mas eu vou te ajudar. Existem pessoas até que ficam com raiva da outra, sendo que ela mesmo que pediu emprestado, foi ela que foi lá e bateu na porta do cara, me ajuda, tal, e aquela pessoa foi lá e emprestou para ela, e ela mesmo depois fica com raiva da outra pessoa, não sei que negócio é esse, fica com raiva daquele que socorreu no momento que ela mais precisava, sendo que ela deveria ser cristão de verdade e olhar e falar, irmão, eu sei que eu lhe devo, mas eu estou resolvendo as coisas e eu vou lhe pagar. Então eu quero falar um pouco sobre dívidas. Romanos capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Olha que coisa importante. A palavra do Senhor diz que a ninguém nós devemos ficar devendo coisa alguma, a não ser o amor. A única coisa que nós temos que dever às pessoas é o amor. Mas para que a gente entenda de fato como é que nós não vamos dever às pessoas, primeiro nós temos que entender o princípio que eu falei lá no começo da aula. O princípio de todas as coisas, como é que Deus nos colocou, o que é que Ele estabeleceu em nós. Segundo, nós temos que trabalhar, gente. Trabalhar é de Deus. Uma vez eu escutei uma pessoa dizer que o trabalho era maldição. Não, amanhã a gente vai trabalhar, mas olha, é porque o trabalho é maldição, mas a gente tem que trabalhar. Meu irmão, onde é que está escrito isso? Que trabalho é maldição? A maldição não é o trabalho, tanto é que Deus olhou para Adão e falou, ô cidadão, lavre a terra, cuide dela, trabalhe nela. O que é a maldição foi o sofrimento por causa do trabalho que foi estabelecido, por causa da queda do homem. Simplesmente Deus olhou e falou assim, agora, algo que seria prazeroso para você por causa da queda, agora tu vai ter que suar, irmão. Agora tu vai ter que suar para conseguir teu pão. Eu já tinha te dado tudo, estava tudo estabelecido. Mas por causa da queda, você amaldiçoou a terra. E porque você, Adão, amaldiçoou a terra, agora você vai ter que sofrer para conseguir o seu sustento. Mas o trabalho foi criado por Deus. O trabalho não é maldição. Maldição é o sofrimento que nós temos que ter agora para conseguir as coisas.
E aí, quando a gente começa a entender isso, que eu preciso trabalhar, eu não posso ser preguiçoso, se você está sendo preguiçoso, vai ter com a formiga. Veja que a formiga trabalha. Veja que a formiga trabalha o dia todo. A palavra do Senhor diz que o preguiçoso não vai prosperar. E nós precisamos trabalhar, precisamos correr, precisamos avançar, precisamos produzir, para que de fato, a palavra diz que o preguiçoso não vai enriquecer. Nós precisamos dia após dia, e para que a gente não deva às pessoas, nós temos que trabalhar e correr. Nós temos que trabalhar e buscar no nosso trabalho receber aquilo pelo qual nós estamos trabalhando. Comprar coisas sem ter condições de pagar, alegando fé, é presunção e tolice. Se você sai da tua casa, você não tem condição de comprar um carro e alega, eu comprei o carro pela fé, é tolice e presunção. É simplesmente você querer forçar a Deus a fazer algo que nem você está fazendo. É tolice. E a palavra diz que o homem, na sua tolice, corrompe os seus costumes e é contra Deus que o seu coração se ira. É simplesmente eu vou lá, compro um carro na minha tolice, na minha presunção, daqui a pouco eu não dou conta de pagar, e porque eu não dou conta de pagar, aí eu perco o carro e eu vou botar a culpa em quem? Em Deus? Porque simplesmente eu não calculei, eu não pensei exatamente se eu teria condição. Ah, mas Deus está me abençoando, irmão. Glória a Deus, mas vai trabalhar. Vai buscar. Vai correr atrás. Vai pensar assim, olha, o que eu estou fazendo para poder... Eu tenho condição de adquirir esse bem, eu tenho condição de pagar o que eu recebo, dá para resolver isso aqui, dá para comprar esse carro. Agora, se não dá, o que eu vou fazer? Irmão, vai vender coxinha, vai produzir brigadeiro. É muito bonito quando a gente vê, sabe, tem coisas muito legais que a gente vê na rua. Às vezes a gente vê no semáforo jovens que estão fazendo a sua universidade, estão fazendo a sua faculdade, e os jovens estão ali no semáforo trabalhando, sabe, vendendo ali um salgado, vendendo um brigadeiro e falando, olha, eu estou vendendo porque eu quero pagar minha universidade, porque eu preciso pagar minha universidade. Sabe, deixa eu te dizer coisas, emprego, gente, sinceramente não falta não. O que falta é pessoas terem coragem de trabalhar. É pessoas terem coragem de simplesmente crescer na vida e crescer naquilo que Deus tem para elas. Duas razões principais que motivam pessoas a fazerem isto são vaidade e falta de domínio próprio. Duas razões que levam as pessoas a ser tolas e comprar coisas que ela não tem condição de adquirir, de manter, é vaidade e falta de domínio próprio. Deixa eu te dizer uma coisa, mas nós cristãos recebemos o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é domínio próprio, que é mansidão, que é alegria. Contra estas coisas não existe lei. Então deixa eu te dizer, se você está vaidoso, se nós estamos vaidosos e não estamos dominando, não estamos tendo domínio próprio, infelizmente nós estamos em pecado. Nós temos que analisar todas as coisas. Muitas pessoas culpam o diabo por estarem presas em dívidas. Uma vez eu escutei um pastor, um homem de Deus, e ele falou algo muito interessante. Ele falou, pastor, eu estou muito endividado porque o diabo, ele tomou meu cartão de crédito e tal. Aí o pastor olhou para a pessoa e falou assim, meu irmão, faz o seguinte, eu quero fazer uma coisa, você traz lá a fatura do seu cartão.
tudo que tiver lá de galinha preta, de vela, de prato, bebida, tudo que tiver lá para fazer algo para o diabo, você traga, que eu vou pagar a sua conta. Deixa eu te dizer uma coisa. Não foi o inimigo que entrou numa loja para comprar um carro que ele não podia. Não foi ele que entrou numa loja para comprar um celular que ele não podia. Muitas vezes nós estamos nos endividando para comprar um celular de 12 mil reais. Irmão, tem noção? A gente precisa mesmo de um celular de 12 mil reais. Para quê, irmão? O que você vai fazer com um celular de 12 mil reais? Me fala. Para que mesmo? Ah, não, pastor, mas é para gravar. Meu irmão, compra uma câmera. Se quer gravar, compra uma câmera, irmão. Seja profissional e compra uma câmera. Olha, nós estamos aqui de frente com uma câmera de um profissional. Ele trabalha com isso. Mas para que mesmo a gente vai querer um celular de 12 mil reais? Para dizer o quê? Correr o risco de perder até a vida por causa desse celular. E aí nós vamos botar a culpa. Não, fulano estava ali na rua com um celular de 12 mil reais e rapaz, ele perdeu, você foi roubado e perdeu o celular. Irmão, a gente não precisa disso. Isso é vaidade, irmão. Da mesma forma que o celular de 12 mil reais funciona, eu te garanto que um de 1.800 funciona. Te garanto isso, e você não vai ficar em uma dívida de quase um carro. Para algo que depois de 6 meses vai perder o valor. Por quê? Porque depois de 6 meses vão lançar o 13, o 14, o 15, o 16, o 19, e aquele que você comprou vai perder o valor. Então nós temos que tomar cuidado. Deus honra a fidelidade e proporciona aumento. Deus honra a fidelidade, e algo muito interessante, quando lá em Lucas capítulo 16, ele fala sobre isso, ele está falando sobre dinheiro mesmo, ele está falando sobre coisas terrenas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Deixa eu te dizer, quando Deus está falando sobre isso, ele está falando sinceramente em finança. Quando ele fala, olha, eu vou te colocar, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito, ele está falando de finança, ele está falando, olha, seja fiel naquilo que eu estou te dando, seja fiel no pouco que eu estou te dando. Se eu ver maturidade em você, eu vou dar o muito para você. Deus, ele é um pai bom e responsável. Pensa como Deus é responsável. Deus não é menino. Deus não vai dar para a gente aquilo que a gente não tem capacidade de receber. Sabe por quê? Porque Deus, a primeira coisa que Deus quer é não perder a gente. Eu tenho um filho de 5 anos de idade. Você acha mesmo que eu vou entregar a chave do meu carro para o meu filho dirigir? Ele com 5 anos de idade? Se eu entregar, eu tenho certeza que ele não dura 100 metros dirigindo o carro e se acabando e batendo o carro. Por quê? Porque ele não tem maturidade para isso. Ele não tem responsabilidade para isso. E se eu entregasse a chave para ele, eu tenho uma filha de 16 anos, que às vezes olha, ei, me empresta, deixa eu dirigir. Será que eu seria tão irresponsável de entregar a chave para ela? Em outra nação, com 16 anos, o cara pode dirigir. Aqui não. Na nossa nação, não. Então eu tenho que ter responsabilidade de falar, eu não posso entregar para ela aquilo que é dela. Porque deixa eu te dizer, o meu carro pertence à minha filha. Por quê? Porque o que é meu é dela. No dia que eu morrer não vai ficar para ela? Vai. Então deixa eu te dizer, a herança que eu vou deixar é dela. O que eu tenho é dela. O que Deus tem é nosso. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então o que Ele tem é nosso. Mas Ele, não sendo imprudente, Ele não vai nos entregar algo que a gente não esteja preparado. Lá em Gálatas capítulo 4, a palavra do Senhor diz que o herdeiro, mesmo sendo o dono de tudo, ainda que seja menino, não difere nada do servo. Ele está debaixo de tutores até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, existe um tempo determinado pelo Pai para entregar tudo para a gente.
É o Pai que sabe exatamente quando nós somos maduros para receber de Deus aquilo que Deus tem para nos entregar. Enquanto nós não tivermos maturidade, o Pai não vai entregar para nós a herança. Porque Ele sabe que se Ele entregar, nós colocaremos tudo a perder. Entendeu? A palavra do Senhor diz que José era fiel em tudo que ele fazia. Em todo lugar onde ele estava, prosperava. Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39, versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou da mão dos israelitas, que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só vou parar aqui e depois vou continuar a leitura. A palavra do Senhor diz que Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curou todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha o que Jesus andou fazendo. Deus ungiu Jesus e Jesus andava curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João capítulo 20, quando Jesus, antes de Jesus subir, Jesus olhou para os apóstolos, estava dando algumas instruções e antes ele soprou nos apóstolos. Quando ele soprou nos apóstolos, ele simplesmente devolveu para os apóstolos aquilo que tinha sido perdido lá no Gênesis. E ele devolveu para os apóstolos a natureza de Deus. Ele devolveu a semelhança de Deus para os apóstolos. E aí Jesus olhou e falou assim: da mesma forma que eu fui enviado, eu estou enviando vocês. Como é que Jesus foi enviado? Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que Deus era com José. E olha que o Espírito de Deus não habitava dentro de José, mas hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Mas que José tinha uma convicção, ele tinha uma convicção de que Deus era com ele, e ele sabia que Deus era com ele, que Deus tinha uma promessa com ele. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós não temos a convicção nem de que Deus está morando em nós, e que não sabemos que Ele é conosco, e que não sabemos que em tudo somos conduzidos em triunfo. Não sabemos simplesmente em tudo, pelo fato dele estar em nós, nós somos conduzidos em triunfo, e que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são filhos de Deus, que andam segundo o propósito. E qual é o propósito? O propósito é todos nós resplandecer como no espelho a glória de Cristo. O grande problema é que nós não entendemos o propósito. Todos nós achamos que o propósito de Deus para a nossa vida é nada mais, nada menos do que fazer: eu fui chamado para ser ministro de louvor, eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser pregador, então esse é o meu propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, esse não é o teu propósito. O teu propósito é resplandecer como num espelho a glória de Cristo. Amém? Na próxima aula nós vamos continuar. Pai, abençoa os meus irmãos, manifesta a tua glória em nome de Jesus.